E agora sim, nós seguimos então a nossa segunda parte dessa mensagem chamada Supremacia. Essa série chamada Supremacia sobre diante de todas as coisas é uma série fundamentada apenas no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta curtinha, mas nós estamos refletindo apenas no capítulo 1. No primeiro encontro que aconteceu semana passada, nós falamos sobre o jardim real. O que acontece quando nós somos plantados nesse jardim, quando Deus faz o jardineiro, onde a semente vai para o jardim, e nós crescemos, e nós frutificamos o desejo de Deus para mim e para você. É crescimento e frutificação. E nós trabalhamos isso enraizados em Cristo Jesus. Hoje, o tema da nossa mensagem é a supremacia do rei. A supremacia do rei. Então, seguindo Colossenses, se semana passada foi do capítulo 1, verso 1 ao 14, hoje eu te convido a ler dos versos 15 ao verso 20. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 20. Diz o seguinte a palavra de Deus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, engrandecer o teu nome através dessa oração, gratos porque nós estamos aqui nessa manhã, diante da tua palavra, diante do texto que revela a supremacia do teu Filho Cristo Jesus, aquele que é, aquele que detém todo o poder, toda a glória, e nele todas as coisas subsistem, nele todas as coisas foram criadas, nele tudo se sustenta, as nossas vidas se sustentam no poder de Cristo Jesus. E pedimos então que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, para que a gente entenda o nosso lugar no teu reino, para que a gente entenda a tua supremacia sobre as nossas famílias, os nossos casamentos, a educação dos nossos filhos, a nossa vocação profissional, a nossa ética, e assim as pessoas possam ver que uma vida onde o Senhor está em primeiro lugar é uma vida que caminha no melhor que o Senhor tem para nós. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Perceba que a palavra supremacia, ela apareceu no nosso texto no verso 18. Supremacia. E com isso eu te pergunto, o que lhe vem à mente quando a palavra supremacia é dita? A palavra supremacia. O que vem primeiro à mente? Supremacia. Vem uma imagem na sua mente. Aí, em seguida dessa imagem, fazendo uma reflexão, eu levo uma segunda pergunta. O que significa, então, supremacia? Porque talvez venha uma imagem corrompida, talvez venha uma imagem estragada. O que significa supremacia? Observando essa palavra, que é o tema, inclusive, da série, de acordo com a origem etimológica, vem do latim supremos, o mais alto em poder, aquele que é supremos. Que a palavra supremos já é o superlativo de superos, que é o mais acima. E o mais acima, superos, vem da outra palavra na raiz latina, que é super, acima. Super. Alguém que é super, acima, mais alto, maior, melhor. Existe o mercado, mas existe o supermercado. Inclusive a gente utiliza, né, no nosso vocabulário, na nossa língua portuguesa, essa palavra de origem latina. De maneira objetiva, supremacia significa a superioridade completa de algo ou de alguém sobre outros. É algo que é completo, é algo que é
inestimável, é algo que não pode ser comparado com o que ele está acima. E talvez você já tenha ouvido falar sobre essa palavra ligada a outras áreas, a outros campos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre supremacia militar. O que é supremacia militar? Quando o país, ou uma aliança possui uma força armada que se torna mais poderosa do mundo. Na noite de ontem nós fomos surpreendidos por ataques do Irã sobre Israel. Israel detém uma certa supremacia militar no sentido de defesa, uma tecnologia muito grande. E agora o mundo começa a pensar sobre alianças, uma vez que envolve uma disputa de poder militar, armamentista. Isso significa supremacia militar, mas nós temos uma supremacia tecnológica. Supremacia tecnológica não é apenas a países, pode ser uma empresa. Uma empresa multinacional pode ter uma supremacia tecnológica na inovação de inteligência artificial, ou na inovação de carros elétricos, ou de todas as outras áreas, seja o software, seja algo relacionado à TI. Supremacia econômica é um outro termo para uma área onde uma região, um país, detém o controle econômico. Supremacia econômica. No nosso país, nós temos um princípio no ordenamento jurídico, que é a supremacia constitucional. E o nosso ordenamento jurídico brasileiro significa que a Constituição brasileira, a nossa Constituição, ela se coloca no vértice de todo o sistema jurídico do nosso país. E que todos os poderes estatais e todas as outras leis, elas são subordinadas à Constituição Federal, na medida que ela, a Constituição de 88, reconheça que assim distribua o poder. Mas o poder emana dela. E emana do povo. Supremacia política. De acordo com o filósofo italiano, Nicolau Maquiavelli, o príncipe do século XVI, mas que é estudada em filosofia, política e economia até os dias atuais, supremacia refere-se ao poder absoluto e à autoridade incontestável do príncipe sobre o seu principado. E que, se você já leu essa obra clássica, você vai se lembrar que, segundo ele, pode ser necessário até utilizar de meios considerados imorais para segurar, para manter essa supremacia. Porque nós precisamos priorizar o governo. Então, Maquiavel enfatiza a necessidade do príncipe ser temido ao invés de ser amado, se for preciso. Para garantir o quê? Supremacia. Garantir o quê? Detenção do poder. E por aí a gente vai. Só que agora a gente vai pensando que essas supremacias, elas têm dissonâncias, elas têm distorções, elas geram embates, elas trazem um senso, muitas vezes, de injustiça. Porque uma hora, quem detém a supremacia, quem detém a soberania dos Estados, quem detém a razão, seja no contexto de nações, seja no contexto humano das nossas relações. E aí a gente percebe que a própria palavra supremacia, na nossa concepção humana, carrega quebras e corrupções. Quem é que pode se colocar superior a outro? Por isso que nós convivemos com problemas seríssimos relacionados a uma outra palavra derivada chamada supremacismos. Uma palavra para conceituar que a crença ou a raça de determinado grupo de pessoas seja superior a outros. Exemplos: supremacismo árabe, uma ideologia que defende a criação de um Estado árabe unificado e que detém o poder sobre outras raças. Supremacismo branco, uma forma de racismo, que as pessoas brancas são superiores. O entendimento seja baseado no racismo científico, da época mesmo do nazismo, seja no racismo social, que ainda tem nos nossos dias e que tem promovido movimentos absurdos de neonazismo. Poderíamos ainda citar supremacismo indígena, supremacismo negro. Poderíamos ainda dizer que há um supremacismo machista e um supremacismo feminista, e que ambos são corrupções daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, que não há nem judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher, todos são iguais em valor e amor diante de Deus. Mas a grande pergunta é: quem é então, se nós temos um problema global de supremacia, quem é o detentor então de todas as coisas? Quem é o detentor de todo o poder? Quem que é sobre tudo e sobre todas as coisas? Existe a possibilidade de alguém ser o único, incontestável, absoluto, sobre tudo e sobre todas as coisas? A resposta é sim, existe
Só que isso não é uma pessoa como eu e como você. E sim, essa supremacia única pertence ao único, aquele que não é somente rei sobre uma nação, sobre um reino, mas é aquele que é rei dos reis. Nós estamos falando de Cristo Jesus, o rei dos reis. Então a supremacia, ela vem de Deus. Ele está em Cristo Jesus e ele detém toda a supremacia. Essa é uma reflexão importante porque nos coloca no nosso lugarzinho, né? Eu não sou melhor que o Daniel. Eu não sou mais ou menos que biológicos. Eu sou igual a todos vocês. Nós somos iguais. Nós temos funções diferentes, nós temos dons diferentes, nós temos talentos distintos. E essa é a beleza da igreja, do corpo de Cristo Jesus. Mas em termos de valor, nós somos iguais. Só há um supremo, só há um superior, Cristo Jesus. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje nessa manhã. Como vimos semana passada, Paulo escreve uma carta aos irmãos lá em Colossos, porque ele tem notícia de que o Evangelho está sendo plantado em Colossos e isso tem feito diferença. E agora, nesse trecho que nós lemos, eu não sei se você acompanhou aqui, pode colocar aquele que esse é o final do texto. Aqui não aparece tanto que está separadinho, mas talvez na sua Bíblia física você veja que até a estrutura visual está diferente. Por quê? Porque aqui nesse trecho, o gênero literário, ele muda um pouco. Nós estamos dentro de uma poesia ou de um hino, você escolhe o que você quer falar, dentro de uma carta. Uma poesia dentro de uma carta. Um gênero literário diferente dentro de um gênero de carta. Por que isso é importante? Porque muito mais do que identificarmos a presença rítmica do texto, claro que toda poesia tem uma presença rítmica, mas muito mais do que identificar os artifícios retóricos específicos que embelezam a escrita poética, né? Seja um quiasmo, seja um paralelismo, enfim, a poesia bíblica, muito mais do que isso, nos dá chaves de interpretação, através de repetições de expressões teológicas, através de ênfases, através de sinônimos, para falar aos colossenses, e se fala aos colossenses, fala a nós hoje o que nós precisamos muito saber. Esse é o objetivo da poesia. Então, o que essa poesia está querendo dizer aos nossos corações hoje? Que Cristo Jesus é o primogênito, no versículo 15. Que Cristo Jesus, ele é antes de tudo e de todas as coisas. Que Cristo Jesus é o cabeça. O cabeça da igreja, o cabeça do corpo, o cabeça desse movimento lindo chamado família da fé. E que Cristo Jesus é o princípio de tudo. Então, todas essas expressões poéticas, teológicas, nos revelam que a centralidade do nosso frutificado, do nosso crescer no jardim real, que nós falamos semana passada, está onde? Na supremacia do rei. A centralidade está no fato de Cristo Jesus. Ele é supremo, ele é superior sobre todas as coisas. Ou seja, quanto mais buscamos o Rei Jesus, quanto mais nos rendemos ao governo supremo de Cristo Jesus, quanto mais nós aprendemos sobre quem é esse Jesus, quem é esse homem que é rei sobre nós, então compreendemos o quê? Quem é o verdadeiro Deus. E o que significa viver hoje, em 2024, no Jardim Real, sob o governo de Deus, nessa sociedade maluca. Então tem aplicações práticas e profundas para a minha vida e para a sua vida. A nossa série de mensagens se concentra no capítulo 1 de Colossenses. Mas a continuação da carta, esses próximos capítulos, é explorar o significado desse poema. Principalmente quando Paulo nos diz ali no capítulo 2, verso 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa palavra plenitude, do grego pleroma, aparece no nosso texto do capítulo 1. E por estarem nele, eu e você, estarmos em Cristo, que é a cabeça de todo o poder e autoridade, eu e você recebemos essa plenitude divina. Ou seja, se hoje eu e você recebemos uma plenitude de vida abundante, cheia de alegria, é porque nós estamos em Cristo, o cabeça de todo o poder e de toda a autoridade. Ele que é o Supremo, ele detém todo o poder. Claro que isso não significa que o poder em si seja algo errado.
Claro que isso não significa que a superioridade hierárquica em várias relações, seja da família, seja do trabalho, seja da sociedade, esteja errada em si mesmo. Não. Porque Deus é quem dá autoridade sobre os homens. Vem dele. Mas significa para mim e para você que é bênção quando nós exercemos a autoridade que nos é dada, sabendo que Cristo Jesus é a autoridade maior. E vai se tornar maldição se a gente corromper isso e achar que nós somos supremos, que nós somos superiores. Então esse é o ponto aqui. Todo o poder e a autoridade vem de Cristo. Perceba que o cristianismo não é somente uma religião. O cristianismo não é somente um sistema específico de ações. O cristianismo é a vida que vem da plenitude do Reino dos Reis, que detém a supremacia. Agora a gente volta a Colossenses capítulo 1 e nós podemos extrair 3 ênfases sobre a supremacia de Cristo, supremacia do Rei. A primeira é que ele revela quem é Deus. A supremacia de Cristo revela quem é Deus. Há muitos milênios, a sociedade, o povo procurava saber quem é o verdadeiro Deus. É Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Nós acabamos de cantar aqui, na brilhante execução pela voz da Emmanuel, encarnação. E nós vimos na letra que o próprio Deus se revelou a nós, Cristo Jesus. Então, ele é, versículo 15, a imagem do Deus invisível. A primeira coisa que a gente deve observar aqui é que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é. Numa leitura rápida e superficial, a gente quase que nem pega isso, né? Mas o verbo está no presente. Ele é. E sempre estará, porque Jesus não era na encarnação. Ele não tornou-se a imagem. Jesus, a ação de Cristo Jesus, a eternidade, não se conjuga no verbo do ser estar. Costumo dizer que nós somos seres que caminham historicamente. Nós tivemos um ponto no começo, o início, e aí a gente caminha numa eternidade, uma vez que as nossas vidas estão em Cristo Jesus. Mas Deus, a Trindade, não. A Trindade não tem ponto de início. É o alfa e o ômega, é o princípio, é o fim, é tudo. Então a eternidade não tem o era e não tem o será. A eternidade é. E eu amo isso, Às vezes eu brinco com os jovens e adolescentes, a gente tem umas reflexões filosóficas sobre, a gente costuma brincar que Deus, Cristo Jesus, não existe. Aí a princípio fala, como assim ele não existe? É mais do que existência, ele é. Porque tudo que pressupõe a existência tem um início. Jesus não, Jesus ele é. Então lá em 1985, Jesus não era, Jesus é. Hoje, em 2024, Jesus é. E lá em 2035, se ele não voltar antes disso, nós olhamos para que ele volte, principalmente antes da gente namorar, amém? Maranata, vem, Senhor Jesus, ele é. Lá na frente ele é. Ele não era o que ele está, ele é. Então, ele é a imagem do Deus invisível. A supremacia do Rei está no fato de que o ser de Cristo é presente e eterno. E no começo do Evangelho de João temos a declaração de que ninguém jamais viu a Deus, mas que em Cristo Jesus, o Rei Supremo, nós conhecemos a Deus. Jesus é literalmente a exegese de Deus. É Cristo Jesus que apresenta quem é Deus. Como é que isso acontece, pastor? A palavra grega traduzida para imagem, isso é um texto bíblico. A sua Bíblia foi escrita originalmente no grego koiné. A palavra para imagem é eikon, da qual deriva, olha só, eu gosto do português, porque o português ele tem radicais latinos e radicais gregos. Então, quando você vai pesquisar o grego, tem a palavra eikon, ou alguns até pronunciam ícon. Você se lembra que é de lá que vem a nossa palavra ícone. Ícone. Isso significa que um ícone, ou iconoplastia, imagens, são representações. Então, naquela época, utilizava-se essa mesma palavra para retratos pintados. Hoje você não tinha, naquela época você não tinha celular, Vou tirar uma foto do pessoal da UPA aqui, brincando. Vou tirar uma foto, uma selfie, colocar no Instagram. Vou enviar um retrato. Não tinha nada disso, gente. Então, como que eram retratadas essas coisas? Através de pintura. Os retratos pintados naquela época se chamavam eikonions. E é nesse sentido que Jesus é o retrato de Deus. O retrato de Deus. Eu me lembro que lá em 2012,
Isabela nasceu, minha filha, vai fazer 12 anos semana que vem, 17 de abril, né? Ah, que saudade quando ela devia só um braço. Só um bracinho. Hoje, jamais, não tem boneca. Por que você comprar boneca pra mim? Pô, eu adorei. Como assim? Você está crescendo. Mas lá em 2012, eu tinha uma preocupação ali no hospital. Na hora que a Júlia entrou lá, né? Para ter a Bela. Qual que era a minha preocupação? Não é a dele. Vamos trocar os neném. Está nascendo muita gente hoje. Lá em Tapetinho, metrópole, Tapetinho, engana, sabe como é que é? Nasce muito neném lá. Enfim, eu estava com esse medo bobo. Eu falei, isso é uma coisa de trocar neném. E eu sempre estava com esse medo bobo. Muito provavelmente eu tinha assistido uma reportagem em moda, lá, no repórter da vida e tal. E eu fiquei com isso, se trocar neném, né? Olha que coisa maluca. Então eu compartilhei com eles. Vocês são isso, tá? Aí nasceu o neném. E lá no hospital tinha um sisteminha assim de vai nascer, vai avisando, assim, né? E aí as enfermeiras foram trazendo os nenéns para colocar no. Igual no supermercado ali, de vidro ali, você olha, você vai falar assim, né? Aí a enfermeira veio com o nenenzinho e tinha apontado o nome, Isabela, né? Aí eu falei assim, não, mas é a minha mesmo? É a Isabela mesmo? Aí a enfermeira olhou assim para mim e falou assim, olhou para ela e falou, como que poderia ser? É um xeroxinho de você, né? É uma versão feminina. Aí você vai ficar doida, você fala que ela parece que você vai ser também, né? Mas é um xerox, um retrato, uma imagem feminina do pai, da mãe, né? É maravilhoso de ver os nossos nenéns, porque é exatamente isso. Quando eu visitei o Isaac, que está ali dormindo tranquilamente, né? Eu falei, o Isaac é uma mistura de Luana e Fábio, né? E aí já a Mari, né, meu pai? E a gente fica olhando os bebês e fica observando, é maravilhoso isso. Mas Icon, ou Icon, tem significados ainda mais profundos, pois a imagem que ele revela de Deus abrange não somente o físico, mas o caráter pessoal de Deus. Quem é o coração de Deus? Jesus, mais do que revelar a imagem de Deus, porque Deus é a imagem do invisível, e Deus é Espírito, e é Cristo Jesus que é encarnado, Jesus está revelando o coração de Deus, o amor de Deus, a alegria de Deus, a paternidade de Deus, o carinho de Deus, a redenção, a salvação e o cuidado de Deus. É isso que Jesus está revelando. Por isso, o autor da carta de Deus vai dizer que o Filho é o resplendor da glória do Pai. É maravilhoso isso. É o resplendor da glória de Deus. A representação exata, não da imagem, no sentido de o ser de Deus. Então a representação exata significava uma marca. O ícone, o logo, o selo real em cera, como antigamente, quando se enviava cartas, representava isso. Jesus é o selo real. Jesus é a expressão exata, a carta para o mundo. Ele é a imagem de Deus vivo. E a sua supremacia vai revelar para nós hoje que Jesus não é uma imagem de segunda categoria do Deus verdadeiro. Sabe? Não é ele mais ou menos ali, porque ele era homem. Não, 100% homem, 100% Deus. Essa é a natureza de Cristo Jesus, vai além da nossa compreensão. Né? Jesus não era assim 80% homem, 20% Deus. Jesus não era nem 50%, 50%. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele se encarnou, não sei se você já parou para pensar nisso, mas ele se encarnou para sempre. Por isso que ele ressuscitou o corpo glorificado, o que é maravilhoso, porque quando ele voltar, o que vai acontecer? A gente vai dar sua vida. Não vai 100% homem, 100% Deus. Mas ele não é um 80%, 70%, mais ou menos. Jesus achou que não, ele é o verdadeiro Deus. Ele está revelando que ele é Deus. E quanto mais nós olhamos para Cristo Jesus, mais nós conhecemos o verdadeiro Deus, mais nós conhecemos o profundo amor. Essa é a primeira ênfase. A segunda ênfase da supremacia do rei é que ele governa a criação e nova criação. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que estão na terra, invisíveis e invisíveis, sejam todas as soberanias. Isso é maravilhoso, porque não tem nenhum. Há nada mais soberano que a soberania de Deus, poderes e autoridades, nada acima do poder e da autoridade de Jesus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo descreve a supremacia do rei sobre a criação nesse trecho aqui em 4 maneiras.
Ele é primogênito, ele é criador, ele é objeto da glória, porque é para ele e ele é o sustentador. Tudo subsiste em Cristo Jesus. E aqui a gente tem uma informação importantíssima, né? Paulo, ele está ali combatendo algumas expressões confusas de religiosidade. Havia um gnosticismo muito grande ali. E ele estava combatendo, por isso que ele estava enfatizando quem é Cristo Jesus. Por isso a supremacia de Cristo. E aqui nesse momento, na nossa vida de 2024, a gente sabe também que existem algumas vertentes religiosas que não compreendem a essência do que é Cristo, a supremacia de Cristo Jesus, ou compreendem equivocadamente quem é Jesus. Né? E nós não vamos aqui ficar citando religiões, nós vamos ficar aqui apontando o dedo da religião, nós vamos fazer aqui como Paulo, nós vamos enfatizar o Cristo que está revelado nas Escrituras. Porque Cristo, a palavra de Deus afirma que ele é o primogênito de toda a criação. Algumas pessoas pensam que por causa dessa expressão primogênito de toda a criação, significa que Jesus não foi criado. Que Jesus seria então a primeira pessoa criada. Não é. Esse é um erro teológico muito grande, muito comum às vezes na nossa sociedade. E é um erro, inclusive, de interpretação. Por quê? Porque, primeiro, que o termo primogênito no hebraico não significa necessariamente o nosso termo atual de primogenitura. Né? Significa primeira em posição, significa primeiro em honra. Por isso que, inclusive, Deus gosta de inverter algumas coisas do Antigo Testamento. De repente, o filho mais novo se torna o primogênito de toda a herança. Né? Por quê? Porque é uma questão de honra e de posição. Ou seja, em toda a criação, a supremacia de Cristo é evidente. Então, o primogênito do termo hebraico está relacionado à honra, à posição. Tão evidente que aí o texto que nós lemos diz que ele é o criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então não tem como Jesus ser a primeira criatura, se antes de tudo ele cria todas as coisas. Ele é o criador, ele reina sobre a criação. Agora, como considerar isso? Alguém pastor, eu entendi como a criação que nós sabemos que está quebrada, está manchada pelo pecado, corrompida pela maldade. Só você ligar o noticiário. Aliás, às vezes é melhor nem ligar o noticiário. Uma coisa é você ligar o noticiário para entender, isso é importante, o que está acontecendo no mundo. Outra coisa é você ficar das 2 horas até as 5 horas da tarde ouvindo que está tendo. Gente, isso faz mal. Tá? Isso faz bem, nós Jesus. Né? Uma coisa é você informar, outra coisa é viver só o pior que existe. Né? Mas o fato é que nós sabemos que o mundo está quebrado, o mundo é injusto. A gente precisa lembrar de uma coisa, que a criação em si, ela não é má. A criação em si não é má. Ela foi criada de maneira perfeita, na supremacia de Cristo Jesus. O que aconteceu? Depois de um caso que pode ver, no capítulo 3 de Gênesis, é que o pecado entrou no mundo e o pecado corrompeu aquilo que era perfeito, aquilo que era bom, aquilo que era maravilhoso, aquilo que não tinha erro algum. E nós corrompemos a criação com o pecado. Então, entender isso é fundamental para a gente compreender a supremacia de Cristo Jesus. Porque se no verso 16 está escrito, nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, significa que Jesus criou tudo perfeito. Tudo se iniciou em Cristo Jesus. Tudo foi ideia de Jesus. Tudo foi criado de maneira perfeita. E aqui eu estou enfatizando Cristo Jesus, mas nós sabemos que a criação foi realizada pela Trindade. A Trindade está presente em Jesus. Tudo foi feito nos mínimos detalhes de beleza e cuidado. Você chega numa praia, você olha esse parque ecológico tudo verde, você já fala assim, nossa, isso é maravilhoso. Ainda assim, isso está quebrado. Ou seja, lá no jardim, era perfeição da perfeição. Diante dos nossos olhos, a gente acha que foi perfeito. No jardim, tudo florido, tudo maravilhoso, tudo belo. Jesus criou tudo de modo maravilhoso, poderoso e agradável. Então, se hoje a criação, as nossas relações uns com os outros, a nossa relação com o Pai está quebrada por causa do meu pecado, do seu pecado, deixado por feiura, maldade, ódio, poluição, a criação geme, como em Dores Pago, né? A gente está oprimindo a criação. O texto de Romanos nos alertou para isso. Nós estamos com um número populacional, em termos globais, que não se sustenta
sustenta a médio e a longo prazo com água para todos, com água para todos. Isso não é culpa da criação, isso é nossa culpa, é culpa do pecado. Então, entender isso, essa verdade dolorosa e a verdade maravilhosa de que Cristo fez tudo perfeito, é fundamental para a gente crer na outra verdade, de que se Jesus é aquele que criou todas as coisas, ele é o único que pode curar todas as coisas. É o único que pode redimir todas as coisas. É o único que pode restaurar toda a criação da infecção do pecado, do mesmo modo que ele faz e fez com todas as coisas. O meu e o seu coração. Então, olha a profundidade disso. Quando a gente lê esse texto de Colossenses, no versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas. Então, lá quando era perfeito, ele que fez, pastor, mas esse pecado está tudo. Ok, mesmo quando subsiste. Esse é o conceito calvinista, ligasse com a grande pergunta, né? Por que se há pecado no mundo e tudo não se acabou ainda? Como que a gente vai em 2024? Como que a gente enfrentou tantas coisas? Como que o homem já acabou com ele mesmo? Porque Deus restringiu a voz da maldade. Deus está todo vez restringindo a voz da maldade. Graças a Deus. E eu enviando o poder do Evangelho através da igreja. Então isso é maravilhoso, porque o Rei Supremo, quando a gente tem o mundo foi feito em primeiro lugar, é o mesmo Rei, porque o mundo foi redimido e sustenta as nossas vidas, as nossas famílias hoje. Nós não precisamos temer, as nossas vidas estão alicerçadas naquele que é superior a todas as coisas. Por fim, a supremacia do Rei, ela estabelece uma nova humanidade. E assim termina o nosso texto. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Um grupo de pessoas, igreja não é estrutura, igreja não é prédio, igreja não é, apesar desse prédio ser maravilhoso, cadeira, mesa, púlpito, isso não é igreja. Quando alguém falou assim, você é de qual igreja? Você é da igreja presbiteriana do Parque? E aí onde ela fica? Se a pessoa for crente, você já pode responder. Quando ela for crente, já pergunta. Ela fica em vários lugares, né? Pode ser brincada, que igreja somos nós. Aqui é o local onde se reúne com a Rita Bueno da Igreja 233, é apenas o local de onde a Igreja Presbiteriana do Parque se reúne. A Igreja Presbiteriana do Parque está em Salto, a Igreja Presbiteriana do Parque está em Javanura, a Igreja Presbiteriana do Parque está em São Paulo, a Igreja Presbiteriana do Parque está em São Bernardo, a Igreja Presbiteriana do Parque ultimamente está até fora do país, em outros lugares. Né? Então isso é a igreja, um movimento em torno de Cristo Jesus. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha supremacia, pois foi para a graça de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Se ele é o criador de toda a criação, ele redime toda a criação, o meu e o seu coração. Jesus é um modelo de uma verdadeira e nova humanidade que ele oferece através do seu próprio vida. Ele transforma o nosso coração. Ele transforma a nossa vida. Ele é o cabeça do corpo. A igreja. Jesus é o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Aí você fala assim, mas lendo a Bíblia, ele não foi o primeiro a ressuscitar, não. A gente tem a ressurreição dos mortos lá no Antigo Testamento, nós temos a ressurreição do Novo Testamento, mas o próprio Cristo Jesus ressuscitou o amigo dele Lázaro. Então Paulo errou aqui quando ele disse que ele é o primeiro a ressuscitar entre os mortos. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo sabe disso. Paulo sabe. O que Paulo está querendo dizer é que Jesus é o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. Todas as pessoas antes de Cristo Jesus que foram ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, elas morreram novamente. Inclusive o amigo de Cristo Jesus, Lázaro, ele morreu depois. Morreu também. Não vai. Eu estava pensando nisso. Está pensando que é ruim, né? É ressuscitado em Cristo Jesus, e a última é para sempre. E Jesus é o primeiro que ressuscita, o único que ressuscita dentre os mortos até esse momento, para nunca mais morrer. Então Jesus é o Rei Supremo que literalmente venceu a morte. A morte não tem poder sobre Cristo Jesus, porque ele matou a morte de uma vez por todas. Então a
É a única que lida com a nossa morte espiritual, com o afastamento de Deus. É a única que trata, que cura a nossa morte física, uma vez que nós ressuscitaremos com Ele. É a única absoluta que nos perdoa e nos purifica. É o único, Jesus é o único que nos traz paz e reconciliação com Deus. Jesus é o único que nos dá uma vida plena e abundante, um novo começo, uma nova história. Não importa o que você fez contando. Não importa o que você fez no mês passado. Não importa o quanto você se sente culpado por erros que você cometeu. Se você vai diante daquele que é supremo sobre todas as coisas, com o coração arrependido, Ele é supremo em tudo para te purificar e te limpar de toda a injustiça. Ninguém pode te acusar mais. Ninguém pode te condenar. Porque Ele é supremo, inclusive na purificação do teu coração, te dando uma nova história e uma nova vida, uma nova humanidade, em que nós somos chamados a descobrir, então, que essa vida na prática do amor, na supremacia do bem, estabelece que Ele é o princípio, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro de tudo. Muitas vezes, intencionalmente, às vezes inconscientemente, que a psicologia vai chamar de auto-boicote. Já aconteceu isso com você? Você se auto-boicota. Você sabe os seus valores, você sabe os seus talentos, você sabe que o Espírito Santo te capacitou com certas coisas essenciais que só você tem. Você reconhece o veio de Deus, você recebe um desafio, você não aceita. Você parece que intencionalmente comete um erro para não seguir. É um auto-boicote. Intencionalmente ou não, muitas vezes nós nos acostumamos a viver ou a aceitar o segundo melhor das nossas vidas, o terceiro melhor das nossas vidas. Não vou conseguir. Tá bom assim. Mas eu não sou igual a uma pessoa. Mas eu não sou igual tal companheiro de trabalho. E que bom que você não é igual, né? Não, Deus não nos fez iguais em bons talentos. Quer matar a sua vida? Quer acabar com o teu coração? Entra no ciclo de comparação. Isso é terrível. Deus não nos fez para nos compararmos. Deus nos fez para crescermos e frutificarmos com pessoas que vida que nós fomos criados para Ele. E às vezes a gente está pensando, tá bom assim. Melhor que nada, né, pastor? Então eu aceito esse segundo, eu aceito esse terceiro, eu aceito essa situação mais ou menos. Minha família não é lá essas coisas, né, pastor? Mas assim, não tem muito o que fazer, eu vou deixar assim, porque está tudo bem, então vamos deixar. Não está tudo bem. Não está bom. Muitas vezes a gente tem que dizer, não está bom. Eu já brinquei aqui em outros sermões anteriores, né, que a moda agora na sociedade é não consegui, não sei, não quero, cometi um erro, sei lá o quê, e está tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem que ter coragem de olhar para nós mesmos, no nosso coração e dizer, não está tudo bem. Não ficar endossando erros, ou não ficar se mesmando e não pensando e refletindo o melhor que nós possamos ter com as nossas filhas. Não está tudo bem, não está bom. E aí você faz a chave, você vira. Jesus morreu por você numa cruz. Jesus deu a vida dele por você, para que através do sangue dele você possa desfrutar toda a reconciliação. O texto diz que ele estabelece a paz, pelo seu sangue derramado na cruz, reconciliando todas as coisas, todas as áreas do seu coração. Deus quer reconciliar a sua família, Deus quer reconciliar a tua imagem, a autoimagem, Deus quer reconciliar o seu casamento, Deus quer reconciliar a sua relação com os seus filhos, e Deus está reconciliando principalmente a tua relação com Ele, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Jesus morreu e ressuscitou, sendo o primeiro para te convidar, te convocar a viver o melhor de uma nova humanidade, onde você experimenta o que há de mais genuíno no coração do Pai. É o melhor. É o melhor. E aqui eu estou dizendo uma nova teologia da prosperidade,
que o melhor são as riquezas deste mundo, que o melhor é o sucesso, são títulos acadêmicos, o pós-doutorado. Tudo isso é bom, mas tudo isso não se compara com os tesouros escondidos que estão em Cristo Jesus. Só vou falar sobre tesouros escondidos para dar tudo isso para você. Deu um spoiler para você, mas isso é legal. Nada se compara a você descobrir o tesouro de que você tem valor diante do Pai. De que em Cristo Jesus você tem valor. Então Jesus te convida assim a viver melhor da redenção e restauração. Sabe por quê? Justamente porque a sua supremacia sobre todas as coisas a começar pela sua vida. Jesus quer que você viva o melhor da sua vida para mostrar ao mundo que Ele é o supremo sobre a sua história. Para que em tudo tenha supremacia, o melhor, para que o nome de Cristo seja exaltado na sua história. Então, quando você for promovido, você acabou de ser promovido na sua empresa, na sua multinacional, é tudo para que a supremacia de Cristo Jesus fique evidente ali. Quando na sua história Deus derrama filhos e mais filhos, você está feliz com as heranças do Senhor, é porque Deus está operando na sua história. Quando você tem uma família que te ama, um casamento que não é perfeito, não existe casamento perfeito, né? Ou alguém tem um casamento perfeito? Não é sobre não tem perfeito porque nós somos perfeitos, né? Então a gente fica lapidando um ao outro, melhorando o casamento. E Deus deseja melhor para o nosso casamento. Né? Não fica olhando assim para mim, para minha esposa, achando que o casamento do pastor, da esposa, assim, que, nossa, ele sempre em casa, eu lembro ai, esposa, como eu amo você, como eu também te amo. Nossa, nem precisei pedir, você retirou todo o lixo, cara. Nossa, sim, amor, inclusive eu lavei as nossas roupas e tal, estamos juntos. Não é assim, né? Claro que ela nunca pensou, né? Em se divorciar. Mas 5 gotinhas de catafurando de um copo de água já pensou. Lembra que eu sou alérgico? 3 gotinhas, acabou. Eu pensei 5. Mas vai ser Jesus antes da hora. Mas é isso. Tem hora que a gente, né? Todo casamento é isso. Como é que você fez isso? Que absurdo e tal. Isso aqui é que nós somos perfeitos. Mas Deus quer dar o que é de melhor para as nossas vidas. Nós não somos perfeitos nas nossas relações com os nossos filhos ou com os nossos pais. Você não precisa viver ocupado, achando, puxa, eu tive tempo para os meus pais, eu tive tempo para os meus filhos. Não, você pode viver diferente para ti agora. Com outras pessoas, com aquilo que Deus está colocando na sua história, porque Ele quer que você viva melhor, para que o nome de Cristo seja exaltado, para que o teu casamento exalte Cristo, para que a tua relação com os seus netos exalte o nome de Cristo Jesus, para que a sua ética no trabalho mostre a supremacia de Cristo Jesus. Ou você acha que você está nesse emprego, ou você acha que você está nessa cidade, ou você acha que você está nessa faculdade, por quê? Para que o nome de Cristo Jesus seja revelado ali, através da sua história, das suas ações, da sua palavra, para que tudo e todos proclamem que Cristo Jesus é o Rei dos Reis. Por isso que esse texto é maravilhoso. Concluindo, a supremacia do Rei revela quem Deus é, nós vimos, governa a criação e a nova criação e estabelece uma nova humanidade. Ou seja, esses 3 pontos estão dizendo para mim e para você que Jesus é Rei eterno sobre toda a criação e traz nova vida. E aqui eu já vou para a lição prática de vida. Porque se Jesus é o Rei dos Reis, se a supremacia do Rei é real, e a Bíblia não mente, ela é bíblia eficaz, não mudar o meu coração, Jesus precisa ter a primazia sobre a sua história. Jesus precisa ter o primeiro lugar em nossas vidas. Esse é o desafio. É isso que você vai pensar durante esse ano. É isso que você vai colocar diante de Deus. Jesus, ele ainda não é o primeiro em alguma relação, ele precisa ser. Talvez Jesus seja o primeiro no seu casamento, mas ele não seja assim, não o primeiro na sua ética do trabalho. Ele precisa ser o primeiro ali também. Talvez Jesus seja o primeiro na sua relação com os seus filhos, mas ele não é assim, não, o primeiro na sua relação entre os seus irmãos. Ele precisa ser o primeiro ali também. Primeiro lugar em nossas famílias. Primeiro lugar em nossos casamentos. Primeiro lugar em nossas vocações. Primeiro lugar em nossa missão. Primeiro lugar em nosso intelecto. Primeiro lugar em nosso tempo, prioridade de tempo. O que eu mais ouço é, pastor, eu não tenho tempo. E na verdade nós temos tempo, nos falta gestão de tempo. Qual é o lugar de Cristo Jesus na tua gestão de tempo? Em primeiro lugar, no amor.
primeiro lugar em nossa nova humanidade, pois nós só temos nova vida porque Ele é o Rei Supremo. E a partir do momento que você colocar Cristo Jesus como primeiro em todas as áreas da sua vida, aí sim você vai disputar com alegria a supremacia do Rei, pois o que o Rei deseja para você é um negócio, a vontade boa, perfeita e agradável, que está naquele que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, com mais absoluta certeza, que Cristo